estabilidade no serviço público, prazo, já falamos hoje que é após 3 anos de efetivo exercício, e essa estabilidade, vou colocar no custa, de acordo com o artigo 88 do Decreto Regulamentar 2479 de 79, fala em 2 anos. Então, só para chamar a sua atenção, tiver aí no regulamento em casa, esse estatuto não tem no Vadimeco, esse estatuto ele é apartado, você só vai encontrar ele ou estatuto normal assim, ou por apostila, ou no site da Alerj, você vai na Alerj lá e você consegue baixar a lei seca. Eu acho importante ter, porque lendo a lei seca ajuda bastante. E você vai ter aqui, na Constituição, que a gente vai ter que buscar informação, alguns casos que mesmo com a estabilidade ele vai perder o vínculo. Então nós temos hipóteses de perda do cargo. Hipóteses de perda do cargo de quem tem estabilidade. Vamos ficar aqui com 4 hipóteses. Existem outras? Existem, mas vamos ficar com 4. O cara tem estabilidade. Ele pode ainda assim, Michael, perder o vínculo dele? Pode. O cara pode ter 10 anos lá e ele pode ir para a rua. Não é assim uma imunidade a perder o vínculo. Então ele pode perder o cargo pelo artigo 41, parágrafo 1º da CF, em razão de quê? Quem é que lembra? Ora, se houver uma sentença, e essa sentença tem que ser sentença transitada em julgado. Então ele pode, o cara praticou um crime, pode perder o cargo dele. Ele pode perder, mediante processo administrativo disciplinar, também dando a ele o quê? Ampla defesa. Como, Renato? Uma improbidade, um abandono de cargo. Pode perder o cargo também, mediante avaliação periódica. Beleza, Diogão. Avaliação periódica. De desempenho. E essa avaliação periódica é nos termos de lei complementar. Dando também o quê, Tiagão? Ampla defesa para ele. O que as bancas fazem? Que eu já vi a FCC fazer, Tayane? Fala assim, ó. Servidor público estável pode ser demitido por avaliação periódica de desempenho. O que eu marco? Certo ou errado? Ó, servidor estável pode ser demitido mediante uma avaliação periódica de desempenho. Qual o gabarito? Ó? Na boa, errado. Errado por quê? Porque eu não sei se vai ser demissão, se vai ser uma exoneração, se vai ser uma dispensa. Por quê? Depende de lei complementar. Então, o que nós temos hoje de concreto? É a hipótese. Olha, ele pode perder o cargo se houver aí uma avaliação, hein? Mas como é que vai ser isso aí? Não, depende de uma lei que até hoje não foi criada. Tudo bem? E a outra hipótese, qual que é? É o excesso de gasto orçamentário. O excesso de gasto orçamentário está no artigo, vamos abrir, 169, parágrafos 3º até o 6º da CF. Agora, se o cara tem estabilidade e houver um excesso no orçamento,
eu posso o quê? Mandá-lo embora. Só que, vamos mandar embora de que forma? Ora, na forma da lei. A Constituição previu, vamos mandar aqueles caras embora, que são os apadrinhados, reduz pelo menos quantos por cento? 20% pelo menos dos cargos comissionados e das funções de confiança. Aí depois vem os não estáveis, a galera que entrou pela janela. Depois vem quem tem estabilidade. Só que esse cara aqui que vai embora na forma da letra D, ele tem direito a uma indenização. E como é que é essa indenização aqui? Igual militar. A cada ano de serviço, um mês de remuneração. Então, a cada ano de serviço prestado, ele vai perceber um mês de remuneração. Lembrando que o cargo vai ser extinto. Aí, eu vou ficar 4 anos sem criar esses cargos. Vamos ler comigo o artigo aí. Artigo 169, parágrafo 3º. Vamos começar pelo 4º. Vamos pular o terceiro, vai trazer o percentual. Se a gente observar aí, ele coloca os 20%. No inciso 1º, ó, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2º, exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 5º. O servidor que perdeu o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6º. O cargo objeto de redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas, pelo prazo de 4 anos. Quem que está aqui não tem vadimeco? Não tem ainda. Não? Então, para vocês, de arrumar um depois. Lá em cima tem. Mata mesmo, tá? No final da aula. Então, importantíssimo ter o vadimeco para ler os artigos. Então, olha só, de novo. Quem tem estabilidade pode ir embora? Pode. Sem não fazer nada? Pode. Imagina, você não fez nada, está trabalhando, não falta. Chega lá, só que na tua vez, o Estado quebra. Crise no Estado orçamentário. Faz o quê? Excesso de orçamentário. 20% dos cargos comissionados, pelo menos, manda embora. Manda apadrinhado, manda assessor, todo mundo embora. Continua com déficit orçamentário. Manda o não estável embora. Continuou, mando o estável embora. E esse estável, quando for embora, está quanto tempo aqui? No meu caso, 15 anos. Vai mandar embora? Vai ter que me dar 15 meses de salário. Tudo bem? 150 mil reais. É uma forma de quê? De minimizar o caos da vida do servidor público. E aí vai ter que extinguir meu cargo, oficial de cartório. Ah, mas agora passou a crise, quer recriar o cargo. Não pode, só depois de 4 anos. Por que 4 anos? PPA. Plano plurianual. Tem prazo de... Tem que esperar passar os 4 anos. Nem pode chamar esse cara de volta. Nem pode readmitir, que seria o ideal. Pô, passou a crise. Você quer voltar? Vou te readmitir. Seria o ideal. Mas como ele já indenizou, rompeu o vínculo. Tranquilo? Beleza? Estudei a estabilidade. Ponto 6. Ponto 6. Formas de provimento. Formas de provimento de cargo público. Formas de provimento de cargo público. Turma, 2 formas de se prover o cargo. Um provimento que é chamado de originário. O que é originário?
Só tem um. O primeiro contato que você vai ter com o Estado. Só existe um, que é a tal da nomeação. Então, nomeação é provimento originário. 6.2. O provimento também pode ser derivado. Por que derivado? Se a banca te perguntar, ora, eu já tenho um contato prévio com o Estado, pô. Então, eu vou ter um segundo contato com o Estado. E isso vai acontecer de que forma? Por meio da reintegração, por meio da recondução, readaptação, reversão, aproveitamento e a promoção. Dentre outras formas que a lei estabeleceu. Onde é que está escrito isso, Renato? O artigo 3º do regulamento. 3º do regulamento. Vamos aqui separar, ó. Vamos pegar aqui, ó, ponto 7. O que seria a reintegração? Lê o voluntário aí o artigo da Constituição, por gentileza. 41, parágrafo 2º. Validada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, tem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Beleza, Tiagão. Então, olha só. Dentro desse artigo, ele está me dizendo o quê? Que para reintegrar, tem que fazer o quê? Invalidar uma demissão. Então, o cara foi demitido, a demissão gera o quê no cargo? Se você está no cargo e toma a demissão, o cargo fica vago, vacância. Aí o cara vai fazer o quê? Normalmente, as pessoas ficam felizes quando são demitidas. Estou tão feliz que houve, eu fui demitido no meu cargo público. Que legal, tomar um café para comemorar isso aí. Ninguém faz isso. Ou seja, o cara quando é demitido fica bravo. Ele vai recorrer, pô. Ou na via administrativa ou na via judicial. Aí o juiz fala assim, volta meu filho. Quando ele volta, eu vou chamar de quê na minha prova? Reintegração. Só que o nosso estatuto tem um plus. Qual é o plus do nosso estatuto estadual? Ele fala de demissão e fala também em exoneração. Esse é o pulo do gato. Artigo 40. A reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou judicial é o reingresso do funcionário exonerado de ofício ou demitido do serviço público estadual com ressarcimento do vencimento e vantagens e reconhecimentos dos direitos ligados ao cargo. Ou seja, eu vou ter que fazer, esquematizar. Quando é que tem reintegração? Primeira coisa, eu vou invalidar. Há uma invalidação. E quem já está estudando já há um tempinho para o concurso, já estudou ato administrativo. Lá tem invalidação e tem revogação de atos. Invalidar ou anular é a mesma coisa. Então eu vou invalidar quais atos? Ora, demissão. E posso invalidar a exoneração. Cuidado com isso aqui. Estatuto prevê exoneração. Eu só vou marcar isso em prova se a banca puser o artigo. E aí eu vou invalidar isso onde? Por qual meio? Ué, processo.
processo. E esse processo pode ser administrativo e pode ser judicial. Judicial. O processo pode ser administrativo e se for em processo administrativo, eu posso fazer por 3 formas. Se for em processo administrativo, isso já foi perguntado também. E aí, para lembrar disso em prova, tem que estar muito iluminado, tem que estar assim, com aquele dia legal, assim, que as coisas estão dando certo. Normalmente não dão certo. Está tudo errado, né? Desespero na hora do concurso. E a lei fala assim, ó, para você, ó. A decisão administrativa que determinar a reintegração do servidor será sempre proferida em pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão do processo. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. No processo administrativo, ou vai ser por reconsideração, ou vai ser por recurso hierárquico, ou por revisão do processo. Artigo 40, parágrafo único do Decreto Regulamentar 2479-D 79. Então, de novo. O que é a reintegração? É a volta daquele servidor que foi demitido ou exonerado de ofício. E aí ele vai espernear onde? Tanto na via administrativa ou na via judicial. Via administrativa, ele vai interpor um pedido de reconsideração ou um recurso hierárquico ou uma revisão do processo. Não tem aqui reclamação, não tem aqui representação, não tem habeas corpus, nada disso. Ou reconsidera, ou pede para recorrer, recurso hierárquico em hierarquia, ou pede para revisar o ato. Tudo bem? E na via judicial? Qualquer ação judicial, normalmente por mandado de ser, normalmente é por MS. Ele vai tentar discutir ali o direito líquido certo para tentar voltar para o cargo dele. Ok? E quando ele volta? Normalmente processos judiciais são rápidos. Pô, juiz rapidinho? Ih, realmente, estamos aqui, vai lá, acabou. Duvido, irmão. No mínimo 2, 3, 4, 5 anos de processo. Quando ele volta, tem que receber? A lei manda, né, pagar a remuneração dele. Manda fazer o tal do ressarcimento. Ressarcimento dos direitos e vantagens ligados ao cargo. Direitos e vantagens ligados ao cargo. Então, se ele ficou 5 anos discutindo na justiça, recebe os 5 anos? Recebe, pô. Porque se eu estou voltando, galera, a anulação é ex tunc ou ex nunc? É dali pra frente. Ó, a anulação tem que voltar. O ex nunc é pra frente. O ex tunc volta. Tem que voltar, pô. Porque se eu estou invalidando, não era para ter o quê? Demitido o cara, pô. Então, olha só. Paga retroativo? Aí tem que pagar. A lei manda pagar os direitos dele. Não era para ter demitido. Ex tunc. Obviamente, quando ele volta, pode ter alguém que no lugar dele. Vocês concordam? Porque eu tenho que botar alguém no lugar dele. Se o cargo está aqui, o cara é demitido, o cargo fica o quê? Vago. Quem que vai fazer o CPEC? Sistema de Pessoal Civil. Vai ter que botar alguém aqui. Por conta de qual princípio do direito administrativo? Olha, existe um princípio que fala que o serviço público não pode ser interrompido. O princípio da continuidade. Então, botou aqui o Caio. Caio está no lugar dele. Aí o Tício volta. Tício. E aí, Tício das Covas voltou. O que eu faço com o Caio? Sim, ele vai sair. Agora, Caio, tem que fazer uma perguntinha para ele. Qual pergunta? Caio, você tem estabilidade? Ele fala, não tenho. The house is down. Quem não tem estabilidade, tchau. Mas ele tem estabilidade. Faz o quê? Reconduz
o cargo de origem. Paga o cargo de origem sem direito à indenização. Se não tiver cargo para ele, para o Caio, ele vai ficar em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo de serviço, até surgir um cargo para ele ser o quê? Aproveitado. Porque aproveitamento é a volta de quem está em disponibilidade. Estão compreendendo isso? Então é importante colocar aqui a recondução. Recondução. Recondução tem que ter estabilidade. Tem que ter estabilidade. A recondução é sem direito à indenização e ocorre com o ocupante. Do cargo de servidor que foi reintegrado. Ocupante do cargo de servidor que foi reintegrado. Não vou confundir com a readaptação. 9. Quando é que nós vamos ter readaptação? Retorno do doente? A readaptação ela vai ocorrer quando o cara sofrer uma limitação. Limitação em sua capacidade laborativa. E essa capacidade, turma, pode ser física ou pode ser o quê? Mental. O cara fica doidinho ou o cara fica deficiente físico. Imagina um policial que leva um disparo de arma de fogo e aí tem marcha claudicante. Contamento de perna. Como é que esse cara vai pra rua? Não dá para aposentar? Não, o que houve com ele? Encurtou a perna por causa de uma marcha claudicante. Fica tranquilo, tira da rua e bota em casa. Professor, não pode mais dar aulas. Faz o que com ele? Está lá o laudo. Ó, você não pode administrar a aula, senão você vai perder a voz. Beleza, tira da sala de aula e bota ele para corrigir prova, fazer prova, queimar carteirinha de aluno. Ou seja, eu não estou onerando a previdência social. Então a readaptação vem para isso. Vem para tirar de um cargo e colocar no outro. Obviamente, quando ele sai daqui, gera o quê? Vacância. Quando ele vai sentar na próxima cadeira, provimento. Então o único ato administrativo gera duplo efeito. Vacância e provimento. Esse novo cargo tem que respeitar padrão de vencimento, não posso ganhar mais nem ganhar menos, e tem que respeitar o quê? Nível de escolaridade. O cara não pode ser investigador e readaptar como inspetor. Tudo bem? Ele não pode ser escrivão e readaptar como auxiliar, porque eu tenho que respeitar o mesmo nível de escolaridade. Tudo bem? Lembrando que essa readaptação, se ela for provisória, eventual, a competência é a do secretário. Se essa readaptação for definitiva ou permanente, cabe ao governador. Mas, Renato, e se não puder readaptar, faz o quê? Olha, se não puder readaptar, vamos aposentar por incapacidade permanente. Então ele levou um disparo de arma de fogo e paralisou esse servidor público. Teve um menino, tá muito tempo isso. Lembro que eu fazia concurso ainda, deve ter quase 20 anos. Uma rebelião em Bangu, foi Bangu 2 ou Bangu 3, Rio de Janeiro, CEAP. Tem até a ver com a nossa cadeira aqui.
e foi banco 3. Ele foi amarrado com um bujão de gás pelos presos. Só você jogar na internet, você acha? Ele foi amarrado. Eu sei porque eu conheci esse rapaz depois no meu plantão. Ele falou do caso. Aí ele foi no meu plantão lá, falou, pô, lembra daquele caso? Aí eu falei, cara, nunca vai esquecer. E tem as imagens, ele amarrado com um bujão de gás e os presos fazendo de refém. Esse policial penal, ele foi aposentado por psiquiatria. Ele ficou doidinho na cabeça. E tem laudos de psiquiatria dizendo que ele realmente, depois desse episódio, quase que ele morreu, ele foi aposentado, ganhando integral até hoje. Eu estava no plantão, ele foi na rua, pô, teve um caso lá, assim, conversando, não tá tão maluquinho assim não, né? Porque a gente que vai avisando, pô, tá maluquinho, tô vendo vulto, e não sei o quê. Depois tá jogando bola, futebol, tá, né, na boate, tá se divertindo. Mas faz parte da vida. Além de previu, aproveitando a vida. Mas é uma hipótese. Se eu tenho um laudo de psiquiatra dizendo que o cara tá doido de pedra, pô, esse cara pode ficar no nenhum. Bota ele para casa, aposenta por incapacidade permanente e paga integral. Porque na época, quem é que recebia integral na época? 3 casos. Hoje não é mais assim, mudou a previdência. Era por acidente de serviço, moléstia grave e decorrente da própria função. Ou seja, o cara ficou ali, pegou uma doença grave por conta da função. Doença mental, né? Então, nesse caso, não dá para readaptar. Aí eu vou aposentar. E o artigo fala disso. Eu acho que é o artigo 50 da lei 2479, ele trabalha com a readaptação envolvendo aí essas questões 49, né? Aí bota no seu caderno, dele, artigo 49 até o 51. Beleza? Agora pode ser provisório, pode ser definitivo. Esse tema ele cai muito em prova e depende sempre de laudo médico oficial. Tudo bem? Beleza? Outra, seguindo aqui, ó, reversão. 10. Reversão. A reversão não tem, assim, uma previsão expressa no nosso estatuto. Mas eu vou te mostrar uma questão que a Defensoria do Rio cobrou, a DPE cobrou, sem previsão no estatuto, porque a doutrina fala dessa forma de provimento de cargo. Onde é que você tem reversão? É o retorno. De quem? Do servidor aposentado. O camarada aposentou e quer voltar. Pode? Hoje ele tem um prazo para voltar de até 70 anos. Aí tem previsão na 8.112. Mas como assim ele pede para voltar? Ele tem a idade. Como é que hoje você aposenta hoje? Você tem que ter a idade e o tempo de contribuição. Na polícia, 30 anos de contribuição. Na polícia, pelo menos homem 20 anos na polícia e mulher 15 anos. Você contribuiu 30 anos. Você já tem ali 60 anos de idade, você pode aposentar. Já fiz as contas lá, eu vou com 58, em nome de Jesus. Se nada acontecer no caminho, com 58 eu vou para casa. Mas assim, a ideia qual que é? O cara se aposenta, 60 anos de idade, aí ele vai para casa. Ele olha, que lambança que eu fiz. Fica em casa agoniado. Olha para as coisas, caraca, vira a Jaque, né? Jaque, você tá aí? Vai buscar o bujão de gás. Jaque tá aí? Vai buscar lá a ração do cachorro. Aí fala, vira a Jaque. Ele fala, caraca, perdi a alimentação, perdi plano de saúde, perdi. Ele fala, perdi no dinheiro da quem trabalha. Ele se arrepende. Aí ele faz o quê? Corre lá e faz um pedido. Posso voltar? Aí ela vai analisar a reversão e fala, tem cargo vago? Tem. Ele tinha estabilidade? Tinha. Ele foi pela voluntária? Tempo, idade, contribuição? Foi. Tem interesse público? Tem. A coisa mais fácil é você o quê? Interesse público. Você fica dando qualquer ato, né? Interesse público lá e bota o cara de volta. Agora você tem que ter cuidado. Ela tem que reverter ou pode reverter? Pode. Tem 2 formas de reversão, 2 formas. Uma que se dá a pedido e uma que se dá de ofício. A pedido, ela pode. Gabriel, ela pode. Ela pede,
Olha só, não tem cargo vago, indefere, beleza. Não, olha só, tem cargo vago? Bem, vamos trabalhar. Ela tem que fazer um concurso, então traz o cara de volta. A outra, ela tem que trazer o cara. Quando? Quando ele aposenta por incapacidade, ele consegue se recuperar. Pô, esse cara que eu narrei, o suposto doentio mental. Ela tá lá, foi na rebelião, amarraram ele no gás lá. Ah, detalhe, amarraram ele no gás, ainda ficavam com seringa de soro positivo para espetar nele, de HIV. Cara, me lembrei, o caso é esse. Ele ficou ali, no gás, com um pano na cabeça, desesperado. Aqui conversando com ele, você vê que ele não tem nada de maluco, não. Não tem nada de doido. Só se ele falar que você acredita, seria reportagem. Mas ele ali, tranquilo, conversa, arma na cintura, inclusive. E aí... doido. Cara, você não tem a prática de negócio estranho. E aí, esse cara aí vai, corregedoria, bate lá, na casa dele. Teve um lance aqui, foi Rio de Janeiro. Vários policiais militares, de licença médica, e a corregedoria investiga. O cara tá de licença médica. Dor na vértebra tal, beleza. E os caras postando foto em academia. Pá, academia. Amigo, você tem amigos e inimigos. Alguém deve ter feito o quê? Printado a foto dos caras e mandado para P2. A P2 deu flagrante nos caras aonde? Na academia. Oficial chegou na academia. Você quer? Acompanha. Assim. Ou seja, o cara está afastado por licença médica, não era para estar pegando peso em academia, com uma saúde da inveja, pô. Tá para trabalhando. Faz o quê com esse cara? Punição. Então nem tudo a gente pode ficar o quê? Falando aí aos ventos, porque dá problema. Porque no Rio de Janeiro tem uma perita que ela botou lá no Instagram, fizeram uma pergunta lá no Instagram, assim, quem trabalha mais na Polícia Civil do Rio de Janeiro? E a perita escreveu assim, essa perita, o delegado com certeza não. Caraca, mudou assim, né? Ou seja, já foi esse o tempo que você podia manifestar o pensamento com tranquilidade, hoje em dia não. Certamente fizeram um print dessa perita. E se fosse uma pessoa na servidor, passa batida. Eu falei, mas a perita falando isso, printaram e mandaram para a Coimpol. Sindicância. Porque ela está se reportando às autoridades superiores de forma aí ilegal. Não pode. Tem que respeitar, respeitosa, né? Então, nessas hipóteses, o que eu posso fazer? O cara se aposentou por incapacidade. Ele se recupera. Eu tenho um laudo, ó, já pode trabalhar. O que eu vou ter que fazer? Chamar esse cara de volta. Por isso que é comum você ver em prova reversão, ó, obrigatória e facultativa. Ó, obrigatória e facultativa. Mas tem fundamento para isso? Tem. Fundamento, turma, é o artigo 25 da 8.112/90. Lá na questão aqui da defensoria, vou fazer com você aqui, ó, essa questão caiu para DPE-RJ número 13. Não, a 13 foi delegado, não foi a 13 não. Vamos lá, é 14. Questão 14. Defensoria Rio de Janeiro, banca FGV. 2019, ó, Maria, servidora pública, foi aposentada por invalidez. Ocorre que um ano depois, após submeter a um tratamento específico, foi totalmente curada, o que a levou a pleitear o retorno ao serviço ativo. Para que Maria possa retornar ao serviço ativo, deve ocorrer. Ora, deve ocorrer o quê? A reversão, reintegração, readaptação, transferência ou aproveitamento? Para nós, reversão. Por que reversão? Porque ela está passando do quadro de inativo para o quadro de ativo, está voltando a trabalhar. Reversão. Guarda, é a volta do servidor que foi o quê? Aposentado. No caso, essa questão do Bahia aí, seria uma reversão.
Facultativo ou obrigatório? Obrigatório. Obrigatório, porque ela aposentou por invalidez. Que está errado hoje falar invalidez, mudou em 2019. Hoje é incapacidade permanente. E durante quanto tempo a pessoa pode estar aposentada para poder obter essa reversão? Então, depende de laudo. Ou seja, a cada 2 anos tem que fazer um laudo. Aí, se o laudo disser está apta, volta. Bateu 70 anos, aí é expulsória. Aí não tem como mais reverter. Só se aquele cargo dela tiver a extensão para 75, que depende de lei complementar. Entendeu? Então, assim, quanto tempo que ela vai ficar nisso? Exames periódicos, a cada 2 anos. Então, assim, me aposentei, ai, graças a Deus. Não. A cada 2 anos tem que ir lá fazer o periódico. Se o peito falar, continua perturbado, vai mais 2. Continua com déficit máximo claudicante, vai 2. Se o peito falar assim, ó, está apta ao trabalho, tem que voltar. Ela vai notificar para você voltar. Não voltou? Tchau, perde o vínculo. Beleza? Reversão, aproveitamento. Vou colocar aqui, ó, 11. Aproveitamento. Já aprendi que no aproveitamento é a volta de quem? É a volta do servidor que está em disponibilidade. Disponibilidade. O que é disponibilidade, Renato? É um cargo sendo extinto, ele vai ficar à disposição. Estando à disposição, ele recebe? Ele recebe. Recebe integral ou proporcional? Proporcional. Aqui pode apagar, pessoal? Pode. Aqui pode. Ele recebe proporcional, só que para o Supremo recebe integral. Cuidado, hein? Vê se alguém acha aí. Eu acho que é a súmula, posso estar enganado. Eu acho que é a súmula do Supremo. Dá uma olhadinha na 358. 358 do STF. Por gentileza. Não. 358? Isso. Remuneração proporcional em caso de disponibilidade? Eu acho que é 358 que fala do... O público de disponibilidade tem direito a vencimentos integrais do cargo. Obrigado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Turma, muita atenção aqui. Muita atenção. Ó, artigo 41, parágrafo 3º da CF, combinado com a súmula 358 do STF. Ora, para a Constituição Federal, a remuneração é o quê? Proporcional. E para o Supremo? Integral. Quem é que manda mais no Brasil? Tá difícil falar, né? Hoje em dia tá difícil falar, mas com todas as vênias, tem ministro no Supremo hoje que está incomodando até os ministros, né? Incomodando pra caramba. A gente fala isso até de forma acadêmica, porque a gente fica com dúvidas, né? Por que o ministro tem tanta, assim, essa voracidade de desrespeitar o próprio texto constitucional? A gente tem visto muito isso, né? Alexandre de Moraes não podia colocar Elon Musk no inquérito sem provocação, de ofício. O sistema é acusatório, cara. Olha só, eu estava falando aqui, ó, tá, oficia a Procuradoria-Geral da República, que a nossa lei fala o quê? Que existe um titular da ação, que é o Ministério Público. Aí se o MP entender, precisa de obrigatoriedade, vai lá e pede para colocar o norte-americano como investigado nessa inquérito 4378 das fake news, que é de 2019. O inquérito que o próprio Alexandre de Moraes deflagrou o quê?
de ofício. Isso viola princípios constitucionais. E aí, a Defensoria Pública da União, não sei se vocês estão acompanhando isso, pediu R$1 bilhão no Twitter, ex-X, né, para indenizar o Brasil pelas divulgações, das informações. Né? A gente sabe que ele tem que se curvar à soberania brasileira. Isso é fato. É para todas as pessoas a nossa soberania brasileira. Mas falar, manifestar o pensamento, ele acha que o Alexandre de Moraes tem Lula na coleira, é isso aí, cara, é condicional. Manifestar o pensamento, sendo vedado o anonimato. Ele está falando o que ele pensa, não está se escondendo, e ainda tuitou. Eu não acredito que o Lula indicou o seu advogado para a Suprema Corte de Justiça. Ou seja, ele não sabia disso de outras coisas. Se a gente vai falar para ele, porque para o estrangeiro isso é estranho. Você, como chefe do executivo, indicar o seu advogado para o Supremo. Indicar o ministro da Justiça para o Supremo. Isso não bate para quem está de fora. Isso está gerando uma repercussão. Né? Obviamente que a gente tem, né, a questão jurídica que acaba não encontrando assim. Nesse ponto aqui, eu estou com o Supremo e não com a Constituição. Por quê? Quando é que você fica à disposição mesmo? Então, pô, você está aqui estudando para o concurso ralando, aí você passa para a Polícia Penal. Vai ganhar aí por mês aí, inicialmente, R$7.000. Beleza. Aí você fica ali 3, 4, 5 anos. Aí o seu cargo que você está ocupando é extinto. Primeira pergunta, o que eu faço com você? Não posso demitir. Você vai ficar em disponibilidade. Vai ficar à disposição. Pô, eu tenho que te pagar proporcional. Você está lá 5 anos, então eu vou te pagar 5,30 avos. Vou pegar 7.000, dividir por 30, multiplicar por... Isso não vai quase nada, pô. O Supremo fala assim, ó, não, negativo. E era na época que o Supremo tinha ministro, né? Você tinha, pô, Menezes Direito, na época. Você tinha o Pertence. Você tinha o Marco Aurélio, que aposentou o decano, né? De muito conhecimento. Então, assim, César Peluso, né? Ellen Grace. Você tinha ministro no Supremo Tribunal. Eu conheci o bom direito. Falei assim, ó, negativo. Como eu não tive culpa de ficar à disposição, é culpa da máquina, pague o quê? Integral até surgir um cargo para ele. É justo isso. Nesse ponto, o Supremo está com a razão. E não é uma prova de marcar X. Tem que olhar o enunciado. De acordo com a Constituição e com o nosso Estatuto, proporcional ao tempo de serviço. E para o Supremo, recebe o quê? Integral. Qual o problema aqui? Vamos lá. Quando houver mais de um servidor público em disponibilidade, quem vai ser aproveitado primeiro? Mais antigo? O que ele fala? Ó, primeiro, letra A. Vamos aproveitar primeiro quem tem mais tempo em disponibilidade. Então, quem está há mais tempo em disponibilidade vai ser aproveitado primeiro. Mas pega aí, quando você coloca a pessoa em disponibilidade, você bota uma galera, não bota um só, pô. Você bota uns 100, 200, caramba, realmente. Então faz o seguinte, se não resolver aqui, vamos pegar quem? Isso, mais tempo de serviço, tem que frisar isso. Não basta colocar tempo de serviço público, não. Tem que ser tempo de serviço público do Estado, tá? Estadual. E aqui não tem como empatar. Porque cada um tem o quê? Matrícula. E a matrícula dá o quê para a pessoa? Antiguidade. Então, certamente o 01 vai ser mais antigo do que o 02 no concurso. Ele vai ganhar um número de matrícula. Então, aqui não tem como empatar. Renato, uma pergunta. Se ele estando em disponibilidade, não entrar em exercício,
exercício no prazo legal, acontece o que com ele? Prazo legal. Interroga. É isso mesmo. Se ele não entrar em exercício no prazo legal, o que fala o artigo do nosso regulamento? Duas situações, Diogão, duas situações. O que vai tornar sem efeito? Porque a lei fala assim, primeiro, o ato torna-se sem efeito. Mas qual ato torna-se sem efeito? O ato que foi publicado. Qual ato que foi publicado? O aproveitamento. Então, aproveitamento tá lá, Tayane Souza. Seu nome lá, você foi aproveitado. Só que você trabalhava em Nova Iguaçu. Policial civil lotado na 52DP. E seu cargo aqui foi extinto. Você ficou à disposição. Aqui na PC tem um departamento chamado SPSD. Você fica lá à disposição. Aí, beleza, passa um mês, surge um cargo para você em Rio das Flores. É longe Rio das Flores, Nova Iguaçu. Estava morando em Nova Iguaçu, lotado em Nova Iguaçu, surgiu um cargo em Rio das Flores. Pergunta, ela tem que ir lá e se apresentar, sim ou não? Sim, porque está dentro, não vai se for Juiz de Fora, se for, por exemplo, Guaratinguetá, que é outro estado. Mas dentro do nosso estado, vai ter que se apresentar. Mas nesse caso, a servidora não vai, porque ela entende que é muito distante da casa dela. A lei pensou nisso. Olha só, se não se apresentar no prazo legal, o ato que eu publiquei, vou tornar sem efeito. E o que mais você vai fazer, lei? Ora, eu vou... 2. Caçar a disponibilidade. Cassação da disponibilidade. Mas, Renato, não tem nenhuma exceção? Tem uma exceção. Qual é a única exceção? Se a pessoa estiver o quê? Doente. Aí está no jogo. Não tem como me apresentar porque eu estou doente. Então ele fala, salvo licença médica comprovada aí por junta, né, médica oficial. Vou te dar o artigo certinho para você colocar no seu caderno. Está no artigo 48. Então, essa informação você coloca aí. Artigo 48 do 2479. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal, salvo o caso de doença comprovada em junta médica. Então, se estiver doente, não vai. Pode prorrogar. Mas regra, quer caçar a disponibilidade, Barroso? Mandar embora. Vai perder o vínculo, Tiagão, com a administração pública. É uma pena grave. Ou seja, vai ou vai? Vai. Melhor ir. Mas olha só, é muito longe. Cara, vai lá, meu irmão. Vai lá, conversa com o chefe. Eu tive agora essa turma agora da Polícia do Rio de Janeiro, alunos que moram na Baixada, foram lotados em Neves. Neves é longe, cara. É região dos lagos, né? Passa ali até vai embora. O que eu faço, Barroso? Você tem duas opções. Você não vai publicar a sua exoneração, ou você vai, chega lá, trabalha, conhece, talvez faz amizades, construir família por lá. Cara, às vezes assim, você acha que o negócio não é tão bom, aí que depois você se surpreende, cara. Acontece muito isso, a gente acha um troço, depois vê que não é nada daquilo que... Às vezes o lugar da pessoa é até lá. Cara, não aconteceu assim com colegas. Dou um exemplo de um até que faleceu, o Eduardo Justo. O Justo faleceu aqui em Belfor Roxo. No celular, cara. Celular. Eduardo Sebastião Justo, inspetor de Polícia Civil. Estava na 54DP,
foi buscar a filha em casa para levar lá para... Acho que era dança, fazia balé e foi de moto. Aí ele bota a moto, tá no YouTube esse vídeo, os caras matando, o cara matando ele. Ele faz o quê? Buzina, tá esperando a filha, ele sai da moto, a moto ligada, senta na calçada e fica no telefone. Assim, o telefone. E tá armado, né? Aí mostra o cara passando lá embaixo, naquela rua lá, rua da 54 mesmo, retiro da imprensa. Aí o cara vem de mochila, subindo, na direção dele, ele nem se liga. Aí quando o cara saca a arma, ele tá sentado, ele olha, ele corre pra cá, pra trás de um carro. Aí tinha uns ferros na calçada, que ele tropeça. Aí cai arma, cai telefone, o cara dá um tiro nele. Sobe na moto dele e vai embora. Pô, uma tristeza pra gente, porque é um rapaz muito querido. Por que eu tô falando dele? Porque ele passou por isso. Na nossa delegacia, na época 58DP, ele foi transferido para a Barra do Piraí. Ele morou em Belfor Roxo. 88. Isso. Pô, ele morou lá pertinho, Belfor Roxo, 58DP. Aí o chefe mandou ele lá pra cima. Ele, pô, sacanagem, caramba, pô, brincadeira, esse chefe, não sei o quê. Eu falei, cara, calma, cara. Você pode chegar lá, a delegacia ser boa, né? Cara, chegou lá, a delegacia não tinha nada pra fazer. Tem nada em Piraí. E aí ele bancou um plantão lá de 1 por 6, ia um dia, voltava depois de 6, e quando ia, ficava lá, não fazia uma reunião, ficava estudando, ou seja, se encontrou em Barra do Piraí. Comia peixe todo dia, lá no Magela, né, quando ia pra lá. Então acontece isso, você ir para um lugar, falando com o Alexandre ontem, Alexandre é policial federal. Já veio aqui, lembra do Alexandre que veio aqui, um escrivão daqui, estava aqui no sítio, Alexandre estava aqui, sabe onde ele voltou? Ele estava no Rio, né, aqui no para Porto Velho. Aí ontem ele comentou um status que eu postei, eu falei, cara, estou em Porto Velho, voltei para cá. Falei, e aí? Pô, tá ótimo. Ou seja, tá feliz em Porto Velho, é Rondônia, né? Então acontece muito disso. Mas o ideal é fazer o quê? Mandou ir? Vai. Lá vai, conta uma história, mas se não for, não tiver doente, caça a disponibilidade. Beleza? Faltou falar de qual aí? Faltou falar da promoção. Vou fechar com a promoção. Vamos lá, é ponto 12, né? Ponto 12. Promoção. A promoção eu vou digitar para você anotar aí. Coloca assim, promoção. Coloca assim, promoção. É a mudança. É a mudança de padrão de vencimento. É a mudança de padrão de vencimento e de classe dentro do mesmo quadro funcional. Dentro do mesmo quadro funcional. Dentro do mesmo quadro funcional. Vamos pegar aqui uma carreira imaginária. Inspetor. Inspetor. Vamos imaginar que inspetor tenha primeira, segunda e terceira classe. Vamos supor. Isso aqui é uma carreira. Cada classe é um conjunto de cargos. Cada classe é um conjunto de cargos. Então, cada classe com 1000 cargos. Cada classe tem padrão de vencimento. Deixa eu colocar aqui, ó, padrão 1, padrão 2, padrão 3, 4, 5, 6. Então, fez o concurso, entrou aqui no padrão 1 da terceira classe, está nesse lugar aqui, sentadinho trabalhando. Vai ficar um tempo na terceira classe, você vai mudar para segundo padrão de vencimento na mesma classe.
Quando você muda, isso aqui recebe o nome. Progressão. Progressão funcional. Não gera vacância. Só muda padrão de vencimento. Você vai ganhar um pouquinho mais. Aí ele continua mais um tempinho. Eu vou dar essa lei aqui para vocês, do plano de carreira da CA. Entendeu como é que é a progressão e a promoção. É para você entender a promoção, dá para entender aqui. Cheguei aqui, fiquei mais, exemplo, 2 anos. Passei para o padrão 3. Vou ganhar mais um dinheirinho no contra-cheque. Só que eu estou mudando de classe agora. Eu estou saindo dessa cadeira e sendo tudo nessa cadeira. Isso é promoção. E muita gente confunde, inclusive as bancas perguntam, a diferença de promoção para progressão funcional ou progressão vertical. Qual é a diferença? Ambas, o servidor se movimenta. Só que na promoção eu tenho mudança de classe. O que é a classe, Barroso? Conjunto de cargos. O que é cargo? É um lugar na administração. O que é quadro? Quadro é um conjunto de classes. Conjunto de classes. Fiquei um tempinho aqui, vou para o padrão 4, vou ganhar mais dinheiro no contra-cheque, progressão funcional. Me movimentei e não mudei de classe, progressão funcional. Me movimentei e mudei de classe, promoção. É válido colocar no caderno. A promoção gera o quê? Duplo efeito também. Assim como a readaptação. Vacância e provimento. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Isso já caiu em prova de marcar X. A gente não vai perder questão dessa forma. Promoção consiste na mudança de padrão de vencimento e de classe dentro do mesmo quadro funcional. Eu não posso sair de um quadro e ir para outro, só por concurso público. Barroso, progressão. Eu mudo de classe. Não. Progressão você fica na mesma classe. Na mesma classe, mas mudo de padrão de vencimento. De vencimento. Isso. Tá, então eu ganho mais. E não mesmo muda de jeito classe. das duas, eu não mudo de classe. Isso. Mudou de classe, você foi promovida. Mas as duas têm um valor. As duas têm mudança no Tá. padrão de vencimento, mas a progressão eu fico na mesma É classe. só a classe. Porque então. tem classe que tem 3 padrões de vencimento, 4 padrões de vencimento. Aqui eu dei um exemplo de 2. Tudo bem? E, turma, ponto 13. 13 é o número do azar, vou botar 14. Brincadeira, mas deixa o 14. Vacância. Vacância. Galera, vacância. Aqui no Rio de Janeiro, ó, PAF 4Ds. PAF 4Ds. Quando é que tem vacância no nosso estado? Com vocês aí, quem é que lembra? Perda do cargo. Então vamos botar aqui, ó. Perda do cargo. Ah, me dá um exemplo. É para o crime, por exemplo. Aposentadoria. Aposentadoria gera vacância. Falecimento. Isso. Viagem sem volta, né? Falecimento. O que mais? Exoneração. Exoneração. O cara pode se dar de ofício ou a pedido. E aí 4Ds para decorar. Você tem, ó, a dispensa. O que mais? Determinação em lei. Ó, determinação em lei. Ó, destituição. E a clássica, demissão. São hipóteses que geram vacância de cargo público. Lembrando que eu posso pedir vacância e ela pode se dar o quê? Ex officio. Pode se dar ex officio. Então, quando é que ele pede no momento ele pede? Ó, o cara quer ir embora. Ele pode pedir demissão? Servidor? Me demite, pelo amor de Deus. Demissão é sanção. O que difere exonerar de demitir? É que aqui não é sanção.
Então, toda vez que eu não quero mais ficar aqui, muito obrigado, porque eu não quero mais ficar aqui. Eu peço o quê? Exoneração. A demissão é só de ofício. Quando o cara faz uma lambança, tem que mandar embora. Propina, abandono de cargo, transgressão grave. Exoneração de ofício. Exoneração de ofício. O cara, por exemplo, não passa no probatório. Eu não vou demitir, mas eu vou ter que exonerar o cara. Então, a exoneração pode se dar de ofício também. Ele pode pedir ou ser de ofício. A demissão é só de ofício. Tudo bem? Então, isso aqui tudo gera vacância. Muito como, vou pedir vacância. Cuidado, porque a vacância, o cara acha que... às vezes ele confunde. Não, eu vou fazer um curso no exterior, eu vou pedir vacância. Não, você vai pedir licença, cara. A licença você vai e volta. Aqui não, aqui você vai de uma vez só volta por concurso público. Então, assim, são as hipóteses do artigo 53 do regulamento. Pega a folhinha aí comigo. Então, galera, olha só. Estatuto é um tema extenso. Direitos e vantagens, dá licenças, férias, quais são as gratificações que nós temos na lei, formas de cessão de servidor, quando é que conta como tempo de serviço, quais são as licenças, por exemplo, dá uma questão aqui, em que a banca, na questão 12, o inspetor do Rio 2012, olha a questão 12, de acordo com a lei, com o decreto-lei 220, são hipóteses de licença sem vencimento. Eu vou me licenciar e não vou receber um centavo. Letra A, para acompanhar cônjuge eleito para o Congresso Nacional, ou mandado servir em outras localidades, se militar, servidor público ou com vínculo empregatício em empresa estadual ou particular. Tá certo. Tá certo. Essa licença aqui, não sei se vocês lembram, não sei se vocês conhecem, o professor Geraldo Neto, vocês conhecem? O Geraldo Neto, na época, ele passou em 2012 para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu me lembro que a gente estava no Progressão, dando aula, conversando, eu passei em 2008. Na sala de professores, conversando. Ele, Barroso, eu estou aprovado na Polícia Civil, mas eu estou fora das vagas. Eu falei, cara, tu vai ser chamado. Ele, eu estou muito novo, você vai entrar. Não deu outra. A Polícia Civil chama todo mundo, né? Aí, a esposa dele teve que fazer uma viagem na época. Se não me engano, para a Austrália. Aí ele ficou com essa dúvida. Cara, Renato, eu consigo uma licença para poder acompanhar minha esposa? Eu falei, consegue. Então, o que eu pesquisei aqui fala que é só se ela for servidor. Eu falei, não, cara, o estatuto dá uma brecha. Ele, como assim? Eu falei, vou te mostrar, não vou nem te cobrar. Até culinária lá, né? Cara, ele fez curso, ele deu aula, acho que de judô na época, né? Artigo 19 do estatuto. Eu faço para ler para vocês veem que é muito bom ler a legislação, até para a prática mesmo, né? E o artigo fala assim, quer ver? Artigo 11, considera-se investidura, está lá nas licenças. Ali assim, deixei uma brecha, cara. Mas vamos fazer o quê? A gente está aí para isso, ler e interpretar. Falou que eu possa acompanhar, independentemente de ser servidor ou não. 2479 das licenças. Cadê? Artigo, remoção, a partir do artigo 97. Olha as licenças. Conceder-se-á licença. Tratamento de saúde, não é o caso dele. O caso dele é o inciso 5º, para acompanhar cônjuge. Acompanhar minha esposa. Acompanhar o esposo, né? E aqui no... Cadê? Acompanhar cônjuge, ele vai regulamentar. Lá no... Cadê? Licença saúde, gestante. 125. O funcionário casado, que é o caso dele, terá direito a licença sem vencimento quando o seu cônjuge for exercer mandato eletivo ou sendo militar ou servidor da administração direta, de autarquia, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de fundação instituída pelo poder público, for mandado servir de ofício em outro ponto internacional ou no exterior. Aí, eu volto lá para o 19, inciso 5º do Estatuto, e fala assim, conceder-se a licença,
Inciso 5º. Sem vencimento. Então você quer sair? Sai. Sem vencimento. Para acompanhar cônjuge eleito para o Congresso Nacional, não é o caso dele. Mandado servir na localidade, não é, porque ela não é servidora. Se militar, servidor público ou com vínculo empregatício em empresa estatal ou particular. Pega aí, empresa estatal ou particular. Aqui dá para interpretar. O que eu interpreto? Ela é empregada de uma empresa particular. Ela foi fazer um serviço na Austrália. Privada. Será que ele pode acompanhar sem perder vínculo com o Estado? Falei, cara, peticiona por 19 inciso 5º. A Polícia Civil fez a Polícia Civil, dê figurança para ele. Detalhe, não tem nem prazo, assim, nem prazo. Ele ficou lá uns 6 anos. Só que você não recebe. Mas conta pela previdência. Não, ele não está contribuindo. É como se o vínculo dele fosse suspenso. Então ele vai lá, fica. Acabou? Congela, como paralisasse, né? E detalhe, nem exige estabilidade. Ele estava no probatório e foi. Depois de 6 anos ele voltou. Aí lá fez serviço de culinária, ele deu aula de judô, de jiu-jitsu, né? Então assim, eu me lembro desse caso, no exemplo dele. livro também de estatuto. Tem um comentário, só que ele não parou de atualizar. E também na época dava aula de estatuto. Então assim, isso acontece na prática. Eu particularmente, assim, a lei deu mole. Não é para colocar particular. É interesse teu, amigo. Peça licença para assunto particular, não para acompanhar cônjuge. Porque o cônjuge tem que ser servidor. Só que ali botou o particular, abriu o leque para ele ali. E aí, voltando para a questão 12 aqui. Ó. Na questão 12. A primeira está certa. A segunda, desempenho de mandato eletivo, também está certa. Ele vai se afastar e não vai receber. E a terceira, título de prêmio. Pelo prazo de 3 meses. Não, essa daí tem que receber. Que a prêmio recebe, né? Então ele quer a licença sem vencimento, 1 e 2. Letra C de Charles é a resposta. Tranquilo aí, beleza? Aí eu vou te dar o gabarito, você tenta fazer depois na sua casa. Anota o gabarito aí, das demais questões. A número 1 ficou letra B de bola. Número 2, letra E. 3, letra C, cargos em comissão. 4, a gente fez, né? Ficou letra A. 5, letra A também, mandato eletivo. 6, letra C. 7 foi PGE, a gente acabou de fazer o extinto cargo, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável será posto em disponibilidade. Letra B de bola, na 7. 8 a gente fez, ficou letra A. 9, letra D de delta. 10, letra C, recondução. 11 já foi, né? Ficou a letra C, a gente fez no começo da aula. 12 também, letra C, acabamos de fazer. 13, letra A. 14 também, letra A. 15, B de bola. 16, letra A. Nós só são questões do Rio de Janeiro, Estatuto Estadual. E aí, se a gente conseguir formar essa turma aqui da Polícia Penal aos sábados, a gente vai colocar todas as matérias. Colocar a língua portuguesa, a informática, vou colocar a lei de execução penal, vamos estudar a legislação aqui estadual, porque a gente está com tempo para estudar. Quando sai o edital, 2, 3 aulas só. Como você está com tempo, dá para a gente bater a lei toda, fazer um caderno legal aí, mapear esse estatuto todo, né? 16 já foi? 16 ficou A, né? 17 ficou a letra E de eco, readaptação. 18, letra C. 19, letra A. 20, B de bola. E 21, letra B de bola. Não importa em vacância. Remoção não importa em vacância.
A aposentadoria importa, demissão, falecimento, dispensa. Beleza aí? Quem tiver dúvidas, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado aí pela atenção dos senhores. E, se tudo der certo, a gente começa a turma da Polícia Penal. Talvez no dia 4 de maio, eu vou estar anunciando aí. Aí, se eu não conseguir, a gente vai jogar a próxima semana. Vamos tentar divulgar aí. Valeu, um abraço e obrigado aí, pessoal, pela presença de todos. Mas